Olá, é uma grande alegria receber aqui hoje o Jefferson Monticelli. Muito obrigada pela sua disponibilidade. O Jefferson é professor assistente na Escola de Gestão e Negócios da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, é doutor em administração pela mesma instituição e foi aluno visitante da Universidade de Uppsala, na Suécia, durante o seu doutorado. Possui pós-doutorado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E hoje o Jefferson vai compartilhar conosco um dos seus temas de investigação que já tem pesquisado há quase 15 anos. Jefferson, é contigo. Muito obrigada. Olá, Dani, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar participando, então, dessa nossa conversa, né? E a ideia aqui é apresentar um pouco, então, da questão do mapa do vinho no Brasil, destacando a parte do enoturismo, todos esses pontos, e também apresentando um pouco os resultados da pesquisa. Para isso, eu vou apresentar aqui brevemente uma apresentação que eu separei, que eu acho que consegue mostrar um pouco, sintetizar um pouco de como está organizado, então, o Brasil nessa questão do mapa do vinho e do enoturismo. Bom, acho que o ponto de partida é tentar entender, principalmente, a dimensão do Brasil em relação a outros países, né? Hoje o consumo brasileiro de vinho é de cerca de 2,4 litros per capita. Para vocês terem uma ideia, Portugal chega a mais de 50 litros ali, mais de 60 litros até. França chega a quase 50. E pegando outros países, por exemplo, mais próximos do Brasil, como o Chile, chega em torno de 20 litros. Então tem uma distância de consumo muito grande e muito centralizada, principalmente no sul do Brasil. Se nós formos pegar outras bebidas, por exemplo, enquanto que o vinho é em torno de 2,4 litros, cachaça em torno de 6 litros, cerveja em torno de 50 litros, tudo isso no Brasil. Então isso mostra, por um lado, a dificuldade que a gente tem muitas vezes em ter uma escala e conseguir avançar dentro dessa lógica, e, por outro lado, um posicionamento que acaba sendo muito decisivo, principalmente do Brasil, se posicionar muito mais num aspecto de boutique mesmo, pela ausência de escala dessa questão de produção. Dentro desse ponto, também nós temos que entender que quando a gente fala da parte do comércio internacional de vinhos, o Brasil, ele por um lado, ele tem uma grande dominância externa, né? Não tem um etnocentrismo, principalmente porque você tem países com vinhos acessíveis e bem consolidados, como Chile, Argentina, além de outros países, muito mais do velho mundo, que também conseguem ter um posicionamento de destaque lá, principalmente Portugal, com a parte de tradição, dos laços culturais, Itália, França e Espanha, com um posicionamento mais premium. Já que a gente pensa na parte de exportação, nós identificamos que existem alguns mercados que o Brasil tem crescido, principalmente motivado pela questão de você conseguir delinear ações de maneira conjunta e conseguir fazer um desenvolvimento dentro dessa lógica com alguns países em que o Brasil acaba sendo mais reconhecido. Um ponto importante quando a gente fala dessa questão do reconhecimento é que, historicamente, né, o Brasil ele nunca foi reconhecido pela essa questão do vinho. O Brasil sempre foi muito mais conhecido pela cachaça, como mencionei anteriormente, pelo futebol, pelo carnaval, por tudo isso. E quando você trazia a questão do vinho, poxa, mas o Brasil produz vinho? Como assim? E o Brasil ele tem se destacado muito dessa lógica, principalmente a partir dos espumantes, né? E quando a gente pensa nesses destinos que não somente produzem vinho, eles acabam também levando a parte do enoturismo. O maior destaque, claro, é o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, então bem ao sul do Brasil, em que você acaba tendo uma topografia que abrange toda uma condição climática, uma parte de solo, uma parte de terroir muito semelhante à Europa, né, que é principalmente essa questão do Vale dos Vinhedos, que tem já uma denominação de origem.
Assim como você vai tendo outras regiões, até mesmo como, por exemplo, no Pampa Gaúcho, que você vai tendo um outro tipo de colheita. Se no Vale dos Vinhedos é uma colheita mais manual, quando você vai para o Pampa, você passa a ter uma colheita mais mecanizada, muito mais focada em grandes extensões de terra. E ao longo do tempo são desenvolvidas outras regiões, como, por exemplo, o Planalto Catarinense acaba tendo vinhos muito mais de altitude e acaba tendo um foco em regiões de enoturismo que vão se destacar principalmente por uma serra que vai trazer alguns aspectos em termos de esportes, em termos de você ter áreas de turismo muito mais focadas em um aspecto mais natural realmente, assim como você vai ter desenvolvendo inclusive regiões no Nordeste do Brasil que são muito mais de clima árido, de temperaturas mais altas e que você acaba também criando alguns espaços bem consolidados dentro dessa construção. Um ponto importante aqui, até a título de curiosidade, é interessante trazer que o Brasil ele é o único país que consegue produzir champanhe fora da região do Vale do Champagne, na França. Tem uma vinícola, o nome dela é Peter Longo, que ela conseguiu a denominação de origem, conseguiu a denominação do champanhe. Ele produziu champanhe antes da região da França obter essa IG. E isso permite que até hoje possa classificar o espumante dela como champanhe, tecnicamente. Bom, aqui são algumas fotos que acabam exemplificando como está consolidado o Vale dos Vinhedos, principalmente numa lógica em que traz a parte das vinícolas, a parte dos parreirais, junto com grandes construções que vão propiciar toda a lógica do enoturismo, principalmente num turismo mais focado na experiência, em que você vai ter uma vivência a partir de diferentes etapas dessa questão da indústria vinícola e também trazendo outros compartilhamentos, principalmente o que a gente chama de ganhos de externalidade dentro dessa parte de cultura e que vai se consolidando ao longo dessa região. Então aqui tem outros exemplos de vinícolas que você vai compartimentando dentro dessa região, principalmente a partir de lógica de vinícolas mais familiares, extremamente boutiques, até algumas vinícolas que vão se tornando maiores e internacionalizadas, inclusive, e que cada vez mais vão evoluindo para etapas posteriores na cadeia do enoturismo. Elas deixam de ser aquela lógica somente de uma produção familiar, passando por uma lógica de produção comercial, passando por uma lógica de algum restaurante, algum pequeno espaço de recepção de convidados, até passando para espaços maiores e trazendo cada vez experiências mais consolidadas. E dentro dessa lógica da indústria vinícola brasileira, o que a gente tem observado? Então, principalmente essas denominações de origem que têm evoluído e têm sido consolidadas, principalmente a partir de diferentes características da região, do terroir, de toda essa classificação. Então, aquilo que começou principalmente dentro de uma lógica ali do Vale dos Vinhedos, fomentada principalmente pela Aprovale, que é uma instituição que acaba promovendo todo o enoturismo no Vale dos Vinhedos, ela acaba avançando para outros espaços territoriais vizinhos e, inclusive, avançando em outros estados, como mencionei anteriormente. Então, observem que, a partir da concentração que tem no sul do país, que é uma região que tem um clima, toda uma condição mais similar à da Europa, vai avançando para outros locais de clima mais quente e com outras condições totalmente diferentes. E dentro dessa diversidade, então, os grandes destaques é a Serra Gaúcha, com o Vale dos Vinhedos, e que acaba tendo 60% de toda a produção nacional e com destaque aos espumantes. O Vale do São Francisco, que vai pegar muito mais a parte do Nordeste, em que você vai tratar dessa região muito mais com uma irrigação artificial, mas que vai permitir de 2 a 3 safras anuais, o que acaba sendo um ponto de destaque, e a Serra Catarinense Sul de Minas Gerais, que vai ter uma formação muito mais na questão de vinhos de altitude, muito mais numa lógica de produção
premium, com clima frio e com algumas características únicas que têm sido muito reconhecidas recentemente no mercado internacional. De novo, de uma maneira concomitante, sempre trazendo a questão do enoturismo. Então, sempre agregando isso, sempre trazendo mais valor dentro dessa lógica, principalmente porque se entende a partir de um determinado ponto que passa a ser muito mais uma experiência e não simplesmente a comercialização de um produto. Mas, evidentemente, como eu mencionei já no início, a questão da produção acaba sendo um limitante e um outro agravante é que muito dessa produção de uvas ela tem sido direcionada para a questão do suco de uva, principalmente pela grande competitividade que tem trazido dentro desse mercado. Além disso, na questão do vinho fino mesmo, ainda há uma certa dificuldade de posicionar o Brasil como, qual vinho que o Brasil vai ser reconhecido? Assim como você tem Argentina, você tem Chile, você tem Uruguai com Taná, você tem Chile com Carmener, qual vinho que o Brasil acaba sendo reconhecido? E o Brasil acaba se destacando muito nos espumantes, mas no vinho tinto mesmo ainda há essa dificuldade de se posicionar. E o que é interessante é como se organiza o setor. Assim como parte daquela questão das vinícolas boutiques, muito focadas, né, numa lógica de pequenas, médias propriedades, e que com foco principalmente em produtos premium, você também vai ter grandes propriedades privadas, principalmente com foco em internacionalização, e que elas cada vez crescem mais, e você vai ter também uma lógica de cooperativas. Apesar de menor quantidade, elas acabam aglomerando uma grande quantidade de produtores, e aí eu estou falando entre 1.000 e 1.500 produtores, cada uma das cooperativas, e que elas acabam, nesse sentido, também gerando toda uma grande relação, uma grande potência para essa região. E tudo isso permeado, ou muitas vezes moderado por instituições como o Ibravin, Instituto Brasileiro do Vinho, como a Alvibra, a União Brasileira de Vitivinicultura, e a Associação Brasileira de Enologia. Algumas vinícolas que têm se destacado, então eu trago aqui como, por exemplo, a Miolo, que hoje ela está em 2 dessas regiões do Brasil, e ela acaba, inclusive, tendo uma presença internacional, com parcerias e até mesmo aquisições de algumas vinícolas sul-americanas. A Casa Valduga, que ela também tem focado muito na parte de enoturismo, cada uma com uma experiência um pouco mais diferente. A Salton, que é uma das mais antigas e também tem um grande foco em internacionalização. A Aurora, que é muito mais na questão de cooperativa. A Casa Perini, muito mais pela questão do moscatel, e inúmeras outras. Então, a grande questão aqui é muito mais como cada vinícola se posiciona, não somente em relação ao produto, mas em relação à experiência, e, de novo, sempre agregando o enoturismo. E, evidentemente, a gente tem oportunidades e desafios dentro desse setor. Então, algumas oportunidades, principalmente, é você conseguir agregar toda essa experiência, né, para o consumidor final, possuindo, principalmente, um destaque para alguns produtos que se posicionam como premium, e também conseguindo explorar todo o potencial do mercado interno que existe. E que, querendo ou não, isso tem sido feito ao longo do tempo, principalmente a partir do ponto que passa a desmistificar a questão do vinho como aquele produto que necessariamente precisa de um grande nível de conhecimento, que só pode ser tomado no inverno, que você tem que ter um ambiente extremamente sofisticado. Então, passa-se a trabalhar muito isso e com maior ênfase ainda no período de grandes eventos que nós tivemos, com Copa do Mundo, Olimpíadas, tudo isso que gerou um boom nessa questão desse consumo. Porém, nós também enfrentamos desafios, principalmente na relação à tributação, em relação a essa concorrência, principalmente de países próximos. A parte de logística, muitas vezes, acaba sendo um grande desafio, assim como a vulnerabilidade climática e o próprio baixo consumo. Tem um outro ponto específico que a gente acaba lidando lá, que é a questão do descaminho, que é a entrada, muitas vezes, de vinhos de regiões limítrofes, de maneira que não seja legalizada. E isso também acaba influenciando dentro dessa lógica. Bom,
Pensando, então, exclusivamente no Vale dos Vinhedos, a ideia aqui é principalmente que está situado nessa região, como eu falei anteriormente, com condições muito mais similares à Europa, com clima subtropical, com solo mais basáltico, que foi a primeira denominação de origem, e isso muito promovido pelo um apoio da Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisa, principalmente nessa parte de agropecuária, e que acabou se destacando, e observem que ele traz uma conexão entre 3 municípios, Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, e a partir dessa região acaba tendo todo esse foco com destaque em possibilitar que, não, o vinho brasileiro pode dar certo, a região pode dar certo, o turismo com foco no vinho pode dar certo. Dentro dessa região, observem que ela fica realmente muito ao sul, próximo ao Uruguai, tá? E ela tem uma questão que a área urbana dela acaba sendo muito pequena perto de toda a região do Vale dos Vinhedos, principalmente porque você tem um foco em manter todas essas condições topográficas, climáticas, de desenvolvimento que permitam realmente a caracterização dessa região. Ao longo do tempo, nas pesquisas, o que nós identificamos? Que um primeiro período poderia ser consolidado principalmente a partir da chegada dos italianos no Brasil, e que ali vai ser formado principalmente a partir de uma lógica de agricultura familiar, principalmente numa lógica em que você acaba não produzindo em termos comerciais. Isso vai até 1990, observem quanto tempo isso levou. Para aí, sim, você começar por meio das instituições formais, como, por exemplo, a Embrapa, que eu mencionei anteriormente, o Ibravin, o próprio Wines of Brazil, que é o grande projeto de internacionalização, focar em toda uma modernização e um aumento da competitividade nesse setor. E aí, assim como o setor avançou ao longo do tempo, o que acontece? Ele também permite que, em determinado momento, entrem oportunistas e passem a tentar capturar valor a partir de todo esse desenvolvimento que teve. E aí começam a surgir conflitos, principalmente ao lidar com movimentos em que essas vinícolas, muitas vezes que ainda permaneciam familiares, não terem uma linha de sucessão. A partir daí, as terras muitas vezes serem vendidas e grandes empreendimentos imobiliários tentarem se estabelecer nessa região, com resorts, hotéis, tudo isso. E que até aí seria um ponto positivo para o enoturismo. O grande problema é quando há uma descaracterização da região, principalmente todo aquele terroir, toda aquela denominação de origem que foi consolidada. E nesse momento existe um contramovimento em que tenta criar uma barreira, principalmente para proteger todo esse território e priorizar essa questão da vitinicultura. Então, o Vale dos Vinhedos aqui é uma lógica para ser compreendido, principalmente que ali onde diz centro realmente é a parte mais urbanizada da cidade, e o vale ele é permeado por algumas estradas, e que essas estradas elas são cercadas ao longo delas, principalmente por vinícolas, mas não somente por vinícolas, por muitos tipos de experiência, por outros empreendimentos que vão se estabelecendo ali, não somente restaurantes, não somente hotéis, mas como diversos tipos. E aí também existe uma preocupação em, poxa, nós não queremos tornar aqui um ambiente em que você tem uma vinícola, um hotel, um restaurante, mas daqui a pouco você tem um parque aquático, que não tem nenhum vínculo com a região, por exemplo. Então, há uma grande preocupação em como conseguir nortear esse desenvolvimento, até porque eles têm um exemplo de um resort que queria ser montado lá. Ele envolveria tamanha estrutura que seria necessário cerca de 3 mil funcionários. 3 mil funcionários, essas estradas que eu estou mostrando para vocês, não teria capacidade tanto de infraestrutura, quanto de capacidade de energia elétrica, quanto de capacidade de saneamento básico para comportar. Então, existem outras preocupações que muitas vezes elas nem estão tão visíveis, mas que a longo prazo podem gerar um grande prejuízo também.
E dentro de tudo que eu estou falando, existe o Wines of Brasil, que eu mencionei anteriormente, que é um projeto setorial, e que a ideia dele parte em 2002, principalmente para consolidar uma imagem do vinho brasileiro, em termos de internacionalização, e junto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, criar toda uma consolidação desse setor, norteado pelo Ibravin. E o que ele faz? Principalmente busca uma abertura de mercados para tornar o vinho brasileiro conhecido, fortalecendo essa imagem e, evidentemente, gerando negócio, a partir da presença em feiras, a partir da criação de canais de comercialização. Então, se ele inicia em 2002, ele também, nós conseguimos identificar uma fase intermediária, principalmente naquele foco que eu mencionei anteriormente, dos grandes eventos que aconteceram no Brasil, em que você consolida essa imagem do vinho brasileiro, e no momento ele passa muito mais por uma diversificação, principalmente tentando buscar manter e cada vez mais aumentar esse reconhecimento internacional, mas também conseguir tornar ele mais diverso entre todos os participantes. Aqui é um pouco da relação que existe entre todos os players que acabam consolidando dentro desse projeto, e observam que tem diferentes níveis de vinícolas internacionalizadas, vinícolas intermediárias, vinícolas não integradas, mas ali norteados por diferentes relações a partir do governo federal, a partir do governo estadual, e também a partir de outras instituições como de pesquisa e desenvolvimento, como a Embrapa, como universidades, como centros de inovação. E dentro dessa lógica, principalmente, a ideia, a partir dessas instituições, é se conectar com as vinícolas participantes e promover a internacionalização. Como? Desenvolvendo algumas regras de uniformidade, alguns parâmetros, e também promovendo muito uma lógica de você conseguir consolidar essa imagem do vinho brasileiro, aumentar a escala e conseguir permear tudo isso muito pelo que a gente fala de competição, que é quando empresas cooperam e competem simultaneamente. Claro, essa é uma definição bem simplificada, mas é principalmente para tornar compreensível a partir da fala de um entrevistado que diz assim: aqui dentro, entre aspas, no Brasil, a gente se mata, lá fora a gente se ajuda. Então é muito mais consolidar a imagem do vinho brasileiro. Isso é muito mais importante do que consolidar a imagem da vinícola A, vinícola B, vinícola C, porque vai ser muito mais difícil competir com as vinícolas do velho mundo ou até mesmo com as vinícolas sul-americanas. Então, os principais resultados são nessa questão de criar essas redes que propiciam um maior nível de aprendizagem, um acesso a recursos, que geram uma menor dependência do mercado interno, mas que também gera um efeito recursivo a partir do momento que se ganha premiação no exterior e isso faz com que o mercado doméstico fique interessado em experimentar esse vinho, esse espumante brasileiro e conhecer a própria região do Vale dos Vinhedos. Poxa, lá tem bons vinhos, eu quero conhecer, as experiências são muito boas. Então, tudo isso acaba fortalecendo esses resultados. Aqui são algumas influências institucionais, principalmente a partir da ideia do que se gera de resultado positivo e às vezes negativo. Então, como mencionei, aprendizagem, redes de relacionamento, uma geração de inteligência de mercados externos, a própria internacionalização, mas também você gera um aumento de custos, muitas vezes você tem um viés político na tomada de decisão e até a própria imitação entre algumas tomadas de decisão mais estratégicas. Enfim, a ideia principalmente é mostrar que o Wines of Brasil ele acaba tendo 3 discursos, uma de um projeto muito mais elitista, que acaba favorecendo vinícolas maiores, um outro que acaba mostrando que vinícolas menores às vezes não têm recursos para acessar os mercados ou fazer todo o seu desenvolvimento, e um terceiro que mostraria muito mais que elas poderiam agir como... Ele poderia agir, o Wines of Brasil, como uma espécie de incubadora para desenvolver as vinícolas, para desenvolver todas as etapas da cadeia. Aqui são algumas publicações que nós temos desenvolvido ao longo desse tempo, e agradeço muito e fico à disposição, aqui estão os meus contatos, tenho maior amor por esse tipo de pesquisa, que une o útil ao agradável. Fico à disposição, Dani.
Jefferson, muito obrigada por essa palestra, muito interessante. Você traz aqui várias temáticas que vão ser excelentes para a gente debater. Eu vou convidar a professora Adriana Schmidt, que é investigadora na Universidade dos Açores, para se juntar a nós nesse debate. Adriana, muito obrigada por você se integrar aqui para a gente fazer esse debate. Eu passo a palavra para você. Obrigado, Dani. Obrigado, Jefferson, pela sua oportunidade. Ótima palestra. Aprendi muito sobre os vinhos brasileiros e o desenvolvimento aí da região e fiquei com algumas curiosidades. Uma delas é o enoturismo, Jefferson. Tu acredita que ele está conseguindo gerar valor social para as comunidades de acolhida deste turismo? E entendendo o valor social como todo o valor positivo que o turismo pode deixar na região, em termos econômicos, sociais ou ambientais. Como que tu avalias isso? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Adriana. Bom, se nós pensarmos, a lógica ela parte de uma busca pelo valor econômico, né, na região, né, principalmente para criar meios alternativos de renda ou mesmo de ampliação de renda desses das pequenas vinícolas familiares, esses pequenos agricultores, né, que vão acabar se desenvolvendo. O que nós identificamos é que ao longo do tempo ele vai gerando outros tipos de valores, né, que vão fomentando a região. Até porque existe, de uma certa forma, um ciclo em que cada uma dessas dimensões, né, econômica, social e dentro da social, a parte ambiental, tudo isso, ela vai retroalimentando para fomentar todo esse crescimento. Eu não posso dissociar a parte econômica da parte social, principalmente quando eu penso que é uma caracterização territorial que existe ali e que, se eu somente explorar a parte econômica, ao longo do tempo, essa parte econômica ela não vai se manter, porque vai perder todos os aspectos que são atrativos hoje. Então, enfim, de uma maneira resumida, nós acreditamos que sim, mas, evidentemente, isso não ocorre de uma maneira distributiva, igualitária, e isso faz parte do jogo, isso a literatura já justifica isso. A grande questão agora é como você consegue potencializar esse valor social de forma cada vez mais permitir que alavanque toda a região e todos os diversos players inseridos nela. Pois então, aproveitando de que o grande desafio é alavancar a geração de valor social do turismo, e nós também defendemos isso, né, Dani? Recentemente trabalhamos já uma pesquisa relacionada a isto. Tu achas que a competição, que é essa formação dessas redes de cooperar, competindo aí entre os diversos stakeholders do enoturismo e da indústria de vinhos, pode ampliar essa geração de valor social para as comunidades? Ou está, ao contrário, trazendo uma redução? Perfeito. Esse é um ponto interessante também, porque, historicamente, até pelo tipo de colonização, a região ela não foi marcada por movimentos de cooperação que conseguissem lidar com a competição. O que acontece é que, a partir de instituições, que a gente classifica como agentes institucionais formais, eles começam a mediar essa relação, depois moderar, e fomentar todo esse desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso de maneira bem prática? É pegar, por exemplo, a Aprovale, que é a Associação lá dos Produtores do Vale dos Vinhedos, eles chegam e dizem assim, vinícola A, olha só, se a gente juntar com a vinícola B, com a vinícola C, com o restaurante D, com o hotel E, olha, a gente começa a fazer um roteiro aqui que possa ser muito mais atrativo e que vai fazer realmente o turista visitar a região, ao invés de visitar somente a vinícola A. Então, o que eu quero dizer, de uma maneira bem objetiva, é que isso acontece, a competição acontece, mas ela não acontece de uma maneira totalmente emergente, que surge a partir de um pensamento único que vai levando eles a esse caminho. Precisa ter algum agente que consiga fazer essa relação. E isso, nessa forma, quando eu falo, ele não precisa ser um agente governamental. Muitas vezes, talvez esse seja um ponto muito positivo,
ele é fomentado por agentes como instituições locais, como associações comerciais, associações industriais, que estão naquela região, que conhecem todo o contexto da região, e por isso eles são muito mais legitimados. Então, isso acaba potencializando esse resultado ao longo do tempo, mas também trazendo uma grande responsabilidade para essas instituições. Muito bem, obrigado, Jefferson, pelas essas respostas que ajudam muito na curiosidade que nós temos de realmente entender a geração de valor do turismo e também os riscos da destruição de valor que o turismo pode trazer para as regiões. Perfeito. Contigo, Dani. Jefferson, quando você está falando dessa questão, né, de como que esses pequenos produtores podem colaborar, né, eu queria entender um pouco melhor como que o Brasil tem se posicionado em relação ao enoturismo, né, e quais são os maiores desafios para desenvolver esse segmento, né? Acho que é um segmento ainda, acho que ainda incipiente, né, no Brasil, e que a gente tem uma enorme potencialidade, né? A gente percebe aqui pela sua fala hoje quantas regiões que a gente nem imagina, né? Quando eu ouvi pela primeira vez que, né, ali na região de Minas Gerais, que eu venho de Minas Gerais, estava produzindo vinho, eu fiquei surpresa, porque na minha mentalidade era só o sul de Minas, né, só o sul do Brasil que produzia vinho, né, e não outras regiões. Quando eu vi também ali o Nordeste, então, assim, como que está o enoturismo no Brasil, na sua opinião e nas pesquisas que você tem feito? Perfeito. O que nós identificamos? Existem basicamente dois tipos bem diferentes em termos de produção de vinho que vai levar o enoturismo. Um que é numa colheita muito mais manual dos pequenos produtores, com uma caracterização muito mais típica, muito mais parecida com a Europa, e com uma outra que é de grandes lotes, com uma cultura muito mais mecanizada, muito mais com foco realmente comercial. A grande questão é que o turista, de uma maneira geral, ele vai querer visitar muito mais a primeira opção. Ele vai querer visitar muito mais aquele ambiente, realmente, que ele vai ter contato, muitas vezes, com o dono da vinícola, que ele vai conseguir ver todo um aspecto histórico, cultural, do que ver somente a questão de uma produção de grandes lotes. Talvez isso não seja tão atrativo. E talvez nesse ponto, por isso que o Vale dos Vinhedos acaba se destacando tanto, tá? A grande questão é que outras regiões, como o próprio sul de Minas, acaba absorvendo um pouco dessas similaridades, principalmente pelas particularidades da região, que não permitem grandes regiões, grandes lotes de produção, e que acabam caracterizando isso. Claro, a gente tem que saber que tem um porém. Tu não vai pegar no sul de Minas Gerais, por exemplo, todo um aspecto histórico, cultural da imigração italiana. Isso é muito mais recente, isso é muito mais uma questão de uma oportunidade que o investidor identificou, foi lá e produziu e está agregando toda a parte de hotelaria, tudo isso. No Vale dos Vinhedos, a diferença é que você tem todo um patrimônio histórico-cultural e que isso acaba agregando valor dentro dessa lógica. Então, eu não posso negar que o Vale dos Vinhedos acaba sendo a grande referência, mas você vai ter outras regiões que acabam sendo expoentes, principalmente pelo que eles estão agregando de outros serviços, de outros atrativos, e que podem acabar se tornando muito relevantes ao longo do tempo. Então, são oportunidades a serem desenvolvidas, digamos assim. E um ponto importante, Dani, eu não vou saber com precisão, mas, assim, são somente 1 ou 2 estados hoje no Brasil que não produzem vinho, para você ter uma ideia. É muito pouco. Ali eu botei só as principais regiões, né? Uau, impressionante. Então tem uma grande Não potencialidade, sabia. só que cada um fazendo um tipo de vinho diferente, essa que é a verdade, né? Uhum. Nossa, muito interessante, Jefferson. Você comentou um pouquinho sobre as vinícolas boutique, né? E eu queria entender um pouquinho mais, né, esse conceito e como que essas vinícolas funcionam e também qual o potencial delas para o enoturismo, né? Perfeito. A grande questão aqui, isso até eu me recordo que quem falou foi um diretor da Apex na época, que disse, Jefferson, não tem como a gente ficar querendo competir com o Chile, por exemplo. A soma de todas as vinícolas brasileiras, a produção delas, equivale à mesma quantidade que a vinícola Conte Toro, que produz o Caseiro del Diabo, que lá no Brasil é muito conhecido, na América do Sul é muito conhecido.
Então, a grande questão é se posicionar como uma vinícola boutique realmente, que traga um vinho que seja muito mais exclusivo, muito mais único, muito mais singular, mas que também permita um preço premium, pelo menos em relação ao mercado brasileiro. E essas vinícolas, justamente, elas têm conseguido, aquelas que têm conseguido se destacar assim, elas têm agregado esses serviços com outras experiências, né? Desde a questão de toda a visita para a vinícola, mas até mesmo uma hotelaria. E aí, de novo, uma hotelaria que vai ser uma hotelaria muito mais exclusiva, com até 10 quartos, com uma experiência muito mais próxima do dono da vinícola, com uma questão de uma produção de alimentos, focada em alimentos locais, em produtores locais. Então, isso acaba agregando valor dentro dessa lógica dessas vinícolas boutique, não somente na comercialização dos vinhos, mas em toda a experiência que eles acabam fomentando para o enoturismo. Então, acaba sendo um grande diferencial, mas o grande desafio dentro dessa lógica é como tornar essas vinícolas boutique conhecidas, assim como as grandes vinícolas comerciais, e principalmente em relação aos grandes concorrentes sul-americanos e europeus. Por exemplo, eu mesma já fui, né, aos países concorrentes fazer enoturismo e nunca fiz Sim, enoturismo no Brasil. Acho exato. que, mesmo sendo da área do turismo, eu não sabia dessa potencialidade, né? E não sei se a Sim. Adriana também, mas eu tenho certeza que para os países da América do Sul ela já foi fazer enoturismo no Brasil, eu ainda não sei. Então, eu já fiz enoturismo ali na região da Serra Gaúcha, exatamente no Vale dos Vinhedos, porque né, moro perto, assim, não perto, mas em termos de Brasil, sim, perto, 4 horas, 5 horas de distância, Brasil é perto. Mas realmente eu também não conhecia as potencialidades das outras regiões. Jefferson trouxe aqui uma grande surpresa para nós, uma agradável surpresa, e aí novos roteiros turísticos aí para a gente fazer, né? Exatamente, É, exatamente. e é interessante porque essa região do Vale dos Vinhedos, ela acaba sempre estando no ranking ali entre as 3 ou 5 regiões mais visitadas do Brasil, né? Sempre a disputa fica ali entre primeiro e segundo, entre Rio de Janeiro e Gramado, só que quem Uhum. conhece Gramado, que também fica próximo dessa região, muitas vezes acaba indo para o Vale dos Vinhedos. Então acaba tendo esse destaque. E hoje a grande preocupação, muitas vezes, conseguir manter essa caracterização para o Vale dos Vinhedos ser reconhecido como Vale dos Vinhedos, não como um vale que tem tudo, como eu usei o exemplo lá, tem um parque Uhum. aquático, tem uma vinícola, tem Sim, um par de diversões, entendeu? Não, nós queremos ser reconhecidos por uma região de enoturismo. muito bacana. Jefferson, mais uma vez, muito obrigada. Acho que foi assim excelente a sua palestra e foi muito agradável aqui esse debate. Muito obrigada também, Adriana, por essas perguntas super interessantes. E bom, e é isso. Perfeito. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Adriana. Excelente oportunidade da gente conseguir compartilhar as experiências e aprendizados. A gente que Muito bom. agradece. Obrigada.